Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Estúdio Arranhador. No vídeo de hoje eu vou abordar técnicas de remoção de ruído. Mas uma coisa importante que eu quero falar aqui antes de começar aqui com o tutorial é que técnicas de remoção de ruído são técnicas de redução de danos. Por que eu estou falando isso? Porque você provavelmente já escutou alguém falar: Capta de qualquer jeito, grava de qualquer jeito e depois a gente resolve na pós-produção. a gente geralmente é o técnico que vai sofrer um monte e não vai conseguir deixar o áudio tão bom quanto você espera. E aí você vai reclamar: Poxa, mas não tá tão bom quanto eu esperava. claro, porque as técnicas de remoção de ruído, elas não fazem milagres. Elas melhoraram muito nos últimos anos. A gente vai abordar aqui as técnicas que vêm por default no Adobe Audition e elas já são muito boas em relação ao que a gente tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com softwares de áudio. Há 15 anos atrás, quando eu trabalhava com o SoundForge, era muito pior a técnica de remoção de ruído que a gente tinha do que o que a gente tem disponível aqui no Adobe Audition. Mas ainda assim, ele não faz milagre. Então, se você captou o áudio muito mal por qualquer motivo, não espere que ele fique 100% perfeito, como se tivesse gravado num estúdio com um microfone excelente, tratamento acústico, isolamento acústico, etc. Não vai ficar. Então, a primeira coisa é essa. Então, dito isso, quando você vai captar um áudio, capte o melhor possível, melhor que você puder, com o melhor microfone que você tiver à disposição, com a melhor posição possível desse microfone e no melhor ambiente que você tiver à disposição. Se você fizer tudo isso direitinho, garanto para você que vai ficar muito melhor do que você ficar tratando a remoção de ruído magicamente, ali, esperando que a remoção de ruído faça mágica para que o seu áudio fique perfeito. Não vai ficar. Então, dito isso, a gente vai aqui agora trabalhar com dois áudios. Eu vou começar com o primeiro, que foi gravado numa condição muito ruim. É um áudio que foi gravado para um documentário belíssimo, por sinal, que chama Sem Rosto, da Sônia Gugisberg. E nesse documentário, a Sônia, infelizmente, ela não tinha verba nem equipe para gravar. Então ela foi lá para a Europa para captar essa situação dos refugiados lá na Europa, que é uma situação terrível, muito triste. Então o documentário ficou muito bonito, mas ela não tinha, como eu disse, equipe ou verba. Então ela gravou com o próprio microfone da câmera. E isso não é a melhor forma de captar um áudio, longe disso. Então vamos ver aqui como é que está esse áudio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir esse áudio e perceba que eu não estou trabalhando com o modo multitrack. Importante você ter isso claro. As técnicas de remoção de ruído, elas funcionam no modo destrutivo, que aqui no Audition chama modo waveform. Eu já fiz um vídeo estabelecendo essa distinção entre os dois modos, então assista lá se você não sabe o que é essa distinção. E isso ocorre porque as técnicas de remoção de ruído, elas são muito pesadas para o computador. Então ele não funciona no modo tempo real, somente no modo destrutivo. Por isso, a primeira coisa importante de fazer é backup. Salve uma nova versão do seu áudio para trabalhar ele. Porque se sem querer você esbarrar no Command S ou no Ctrl S, depois de fazer um passo muito exagerado, você não pode mais voltar atrás. Ele escreveu aquele processamento no arquivo original de áudio. Então, primeira coisa, backup. Com o áudio já backupeado e aberto aqui, então vamos escutar para identificar quais os problemas que a gente tem nesse áudio. Stay there in Libya and that is your decision. And to come to cross the sea and that is your decision. Or there is no peace in the land where you are living. So either you stay there and that, you cross and that is two alternatives for his decision. You decide by yourself. So I decide to not stay there and that I'll cross. If I survive, it's part of life. If I not survive. É um depoimento muito forte, né? Mas que tem muito ruído. Então esse ruído distancia a sua atenção do que a pessoa está dizendo que é o mais importante. Então como é que a gente vai abordar isso? Em primeiro lugar, o ruído ele é basicamente constante. Né? Um ruído de uma balsa, um barco que está no fundo. E quando o ruído é constante, a gente pode capturar o noise print, ou a impressão sonora desse ruído, né? Uma espécie de impressão digital do ruído. Então eu vou identificar aqui no espectro, e se quando você abrir aqui o seu software, clicar duas vezes no áudio, ou vier aqui no File Open, para abrir o áudio, não aparecer essa visualização, que é a visualização de espectro, pode ser que ele esteja abrindo assim, ó, que é a visualização padrão do Audition. Essa visualização ela é pior, porque nessa visualização eu só vejo a intensidade no eixo vertical pelo tempo no eixo horizontal.
Para visualizar melhor, eu tenho que vir aqui embaixo, arrastar para cima, e aí eu consigo então visualizar o espectro, que me oferece tempo no eixo horizontal, frequências no eixo vertical e intensidade nas cores. Quanto mais perto tiver do escuro, mais fraco é o som. Quanto mais perto do claro, brilhante, mais forte é o som. Então eu identifico que aqui, ó, nesse trechinho, vou apertar mais aqui para aproximar o zoom, tem um fragmento aqui que não tem nada de fala. Esse fragmento aqui tem uma vozinha lá no fundo, não é o ideal. Aqui nesse fragmento eu tenho só o ruído de fundo, né? E esse é o ideal para eu conseguir capturar o noise print. Então selecionei esse fragmento, clico com o botão direito e mando o computador capturar o noise print. Capturou, ele vai me dar esse aviso. Você pode clicar aqui em Don't Show This Alert Again. Esse aviso é de que ele vai usar essa impressão sonora para depois limpar no módulo que a gente vai usar logo a seguir. Então vou selecionar o trecho de áudio, essa parte mais escura não me importa porque não tem nada. E aí eu vou agora no menu Effects. Perceba que é diferente dos outros vídeos em que eu vim aqui no Effects Rack. Vou vir aqui no Effects, Noise Reduction, Restoration, e eu vou vir aqui em Noise Reduction. Perceba que o Capture Noise Print também está aqui. Eu não preciso clicar com o direito, eu posso ir lá no menu ou posso apertar Shift P, que também faz a mesma função. Então vem aqui em Noise Reduction e aí vai aparecer esse gráfico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a ler esse gráfico. Então o gráfico está me mostrando aqui, e o gráfico por padrão ele vem aqui no modo linear, já vou falar a diferença de um para o outro. Ele está me mostrando aqui, deixa eu abaixar aqui um pouquinho para você visualizar melhor. Ele está me mostrando uns pontinhos vermelhos, uns pontinhos amarelos e uns pontinhos verdes. A legenda aqui já me explica o que é isso. Os pontinhos amarelos são o ponto mais forte de intensidade, como está distribuído, ponto mais forte de intensidade do ruído que eu mandei ele capturar. O vermelho é o mais fraco desse ruído. E o verde é o threshold. Do mesmo jeito que do vídeo do compressor eu falei de threshold, que é o limiar, aqui a gente também tem o threshold. Só que o threshold aqui é o contrário do que o compressor. O threshold é para baixo dele eu vou eliminar, para cima dele eu não vou tocar. Então quanto mais para baixo tiver o threshold, que eu controlo aqui no Noise Reduction, menos remoção de ruído vai acontecer. Quanto mais para cima, mais remoção de ruído. Então vamos deixar ele em 0, vamos dar um play e eu vou subindo o threshold para você perceber o que vai acontecer. Stay there in Libya and that is your decision. And to come to close the sea and that is your decision. Or there is no peace in the land where you are living. So either you stay there and that, you cross and that is two alternatives for his decision. You decide by yourself. So I decide. And not stay there and that. Perceba que quanto mais para baixo está o threshold, mais ele está limpando só aquele ruído mais fraquinho, que é o vermelho. Quanto mais para cima, mais ele está limpando tudo. Só que também está ficando mais metalizado. Então, esse é um limiar que a gente precisa sempre ir no ajuste fino. Quanto mais para cima tiver, mais metalizado, mas também mais limpo vai ficar, né? Então, esse é o problema do Noise Reduction. Quanto mais a gente limpa, pior fica a fidelidade, mas quanto menos a gente limpa, mais ruído permanece. E aí tem uma outra forma de lidar com isso, que é essa linha azul que tem aqui no meio. Essa linha azul, ela regula o threshold por região de frequência. E isso é muito legal. Vamos escutar o que ele está removendo de ruído? Eu vou deixar aqui na casa de 80% o meu Noise Reduction e eu vou clicar aqui em Output Noise Only para a gente escutar só o que ele está removendo de ruído. Perceba que tem muito da fala acontecendo aí, né? Eu estou escutando a fala dele no ruído e eu não quero isso. Eu quero não escutar a fala dele no ruído ou escutar o mínimo possível, porque eu não quero tirar a fala dele, eu quero tirar só ruído. Então eu vou vir aqui no gráfico. Só que observe que o gráfico, por estar no modo linear, ele está espalhando as frequências aqui de modo muito não próximo daquilo que a gente escuta. A nossa percepção auditiva não é linear.
Então, só para você ter uma noção, de 20 Hz até 100 Hz, a gente considera que é a região de grave, incluindo aí o subgrave. São 80 frequências, pensando aqui no modo linear. O agudo vai de 4.000 a 20.000 Hz, são 16.000 frequências no modo linear. Então, o grave, ele está todo inserido aqui, ó, de 0 até 1.000, que está mais ou menos aqui. Ó. Olha quanto de espaço tem para o grave. Está aqui, ó, um fragmentinho. Já o agudo é tudo isso daqui. Então, eu vou mudar aqui para o modo logarítmico, que é o modo mais adequado para esse áudio, para trabalhar esse áudio. E eu vou agora fazer uma coisa. Como esse ruído está boa parte dele no grave, eu vou eliminar mais o grave do que as outras regiões e vamos ver o que acontece aqui com esse ruído. Eu vou deixar com Output Noise On para a gente ir escutando só o ruído enquanto a gente vai trabalhando esse áudio. E perceba que conforme eu baixo aqui essa linha azul, o meu threshold vai se distanciando desses pontinhos amarelos que estão aqui em cima. É isso mesmo que eu quero. Vamos escutar. Então agora eu já limpei bastante da voz dele na remoção de ruído. Então vamos escutar como é que está esse processamento agora. It's your decision. And to come to close the sea and die is your decision. Because there is no peace in the land Vou dar um bypass para a gente escutar o antes e depois. where you are living. So either you stay there and die, you close and die. It's two alternatives for your decision. You decide by yourself. Percebe que deu uma limpada, né? Não dá para limpar muito mais do que isso. Se eu começar a manipular aqui para limpar mais, a gente vai começar a ter mais metalização no áudio, vai ficar cada vez menos perceptível, né? Vai ficar cada vez mais perceptível, desculpa, que eu estou limpando esse áudio, né? Então a gente quer deixar o mais natural possível essa voz. Outra coisa importante aqui no Noise Reduction é o Reduce By. O Reduce By é a quantidade, né, de redução de ruído que vai ser aplicada em decibéis. Essa quantidade ela é relacionada ao threshold, então a partir do threshold que eu tenho, se eu deixar o meu Reduce By muito baixo, ele não vai reduzir nada. Se eu deixar muito alto, 100 decibéis, né, do threshold para baixo ele vai matar todo o áudio. E isso vai fazer com que eu tenha uma metalização, os artifacts, né, que a gente chama em inglês, muito mais presentes, ou seja, a voz vai ficar cada vez menos fiel ao timbre original. Então, a recomendação aqui no Reduce By é que ele fique entre 10 e 30 decibéis, não mais do que isso. Eu vou reduzir bastante para você perceber aqui. So I decide to not stay there and die. I'll close. If I survive, it's part of life. If I not survive, it's part of life. But by the grace of God, I survive. To stay there in Libya and die is your decision. And to come to close the sea and die. Percebeu que quanto mais eu aumentei, mais eu limpei, mas também começou a aparecer artifacts, né? Começa a aparecer que a voz está num ambiente com reverberação, começam a aparecer uns na voz. Não é isso que eu quero. Então, eu vou abaixar de novo aqui o meu threshold, voltar ao que estava antes, e eu vou manter, então, aqui na casa dos 25 decibéis, que já é bastante. It's your decision. Because there is no peace in the land where you are living. Outra coisa importante que a gente tem aqui embaixo é quando a gente abre o software, ele não vem com esse Advanced aberto. Eu vou clicar aqui no Advanced e o Spectral Decay Rate é o tempo que vai demorar para voltar, né? A partir do momento que ele baixou do threshold, ou seja, tem fala, está para cima do threshold, ele não está removendo tanto. Quando desce do threshold, é o tempo que ele demora para voltar e quantas frequências ele afeta. Quanto maior for esse valor, mais ele vai remover, mas também mais vai ficar metalizado. Então o que a gente recomenda de uso aqui é entre 40% em áudios que são mais limpos e 75% em áudios que são mais fortes. Mais do que 75% é muito e vai ficar muito metalizado. Menos do que 40% é pouco e você vai começar a perceber essa atuação do Noise Reduction atuando. Outra questão importante é o Precision Factor. O Precision Factor é a quantidade de blocos que ele vai usar para fazer a remoção de ruído. Quanto menos preciso, quanto mais preciso.
É recomendado que você use valores ímpares para que ele fique com uma quantidade de blocos que permita, né, que você tenha uma simetria entre os blocos. E o ideal é 7. Né? A gente pode trabalhar entre 3 e 7, que são os valores recomendados. Menos do que 3 fica muito pouco preciso e mais do que 7 já começa a aparecer também metalizações. E o smoothing e transition width são também outros parâmetros finos que te ajudam a ter um pouquinho menos de percepção do efeito. Smoothing de 1 é bem bacana, muito mais do que isso é pouco perceptível e menos, né? Ele é menos perceptível, mas exige mais do seu computador, mais smoothing, então 1 tá ok. E menos do que 1 fica muito áspera a transição, então não é legal usar 0. E Transition Width, se você começa a subir muito, você começa a ter muita variação dinâmica, o que pode ser problemático. Então eu recomendo que você deixe ele em 0, mas você pode fazer ajustes pequenos. E um último detalhe é o FFT, que é o modo que ele usa para fazer a remoção de ruído. Quanto mais você usar aqui, mais você vai ter bandas sendo analisadas e com isso mais preciso vai ficar o seu áudio. Mas também ele vai consumir muito mais processamento e pode ser que você não consiga nem fazer a monitoração. Aqui no meu computador, mais do que 4096 eu já não consigo nem fazer o vídeo, por exemplo. Então eu preciso deixar em 4096. Mas se você tiver um computador bem potente, você pode subir aqui um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais preciso o processo. Bom, aí suponha que você gostou de como está aqui agora. Deu play. Gostou? Não está perfeito, mas está melhor do que estava antes. Aí você dá Apply. Você vai ver aqui que ele vai demorar um pouquinho e logo você vê que já removeu um pouquinho do ruído. Só que ainda tem duas coisas aqui que eu acho legal da gente abordar. Esse trecho aqui, ó, e esse outro trecho. Esse que tem lá no fundo, a gente pode amenizar um pouquinho usando uma ferramenta que é bem simples. Ela está aqui, ó, ela chama Spot Healing Brush Tool. Então eu clico nela, determino o tamanho do brush, né, e eu vou pintar aqui esse fragmento para que ele fique um pouquinho mais suave. Vamos ver como é que vai ficar agora. Demora um pouquinho mesmo. Já ficou bem mais suave, né? Então eu vou remover um pouquinho aqui também agora. Sumiu aquele muito evidente, né? Vamos escutar de novo. Ficou mais próximo dos outros estalos que estão acontecendo depois. Então já está melhor. E aqui, essa buzina, eu vou usar a mesma ferramenta. Vou aproximar o zoom e eu vou diminuir aqui o tamanho do brush. Muito pequeno agora, vou aumentar um pouquinho. E aí eu vou pintar essa buzina para ela diminuir um pouquinho. De intensidade. Vamos escutar agora. Sumiu ali a buzina, né? Então é uma forma de você amenizar um pouquinho esse ruído que está incômodo, né? Que está aparecendo ali muito. Então agora, perceba que tem um asterisco aqui no áudio, né? No nome do arquivo. Isso significa que eu fiz vários processos. Então agora eu vou dar um Save As. Não salve com o nome original, salve como. Lembrando, você já fez um backup, tudo bem, mas salva, né, depoimento agudinho tratado, por exemplo. Aí você dá um OK, salva e ele vai ficar guardado com a remoção de ruído que você fez. Eu vou abrir agora um outro áudio, que é um áudio que está menos problemático. Esse áudio aqui é um áudio de uma professora de yoga, que é minha companheira, e no momento aqui que a gente está vivendo de pandemia, ela teve que fechar a sala dela e teve que começar a trabalhar no modo EAD. Então a gente grava aqui nesse estúdio, e nesse estúdio, como a gente acabou de mudar para essa casa há pouco tempo, não tem tratamento e não tem isolamento acústico. Então, esses são dois problemas que a gente tem na gravação. Não tem como a gente contornar isso, porque está no meio da pandemia, eu não vou chamar aqui uma equipe para trabalhar aqui, enfim. Então, a gente está lidando com o que a gente tem na mão. E nesse estúdio, a gente tem um computador ligado. E esse computador ele tem uma ventoinha, e essa ventoinha produz um ruído. Então, vamos escutar o áudio. Talvez uma sensação de estar mais presente,
uma sensação de uma mente menos conturbada. Então tem lá no fundo, né, um tch, que é a ventoinha do computador. Também é um ruído constante. Então, do mesmo jeito que a gente trabalhou no outro áudio, o que eu vou fazer? Aproximar o zoom, selecionar um fragmento, escutar para ver se não tem nada, né? Se não tem uma respiração dela, se não tem uma fala dela, algo que eu não queira remover. Clico com o botão direito, Capture Noise Print, OK. E aí vou selecionar o áudio inteiro. Atenção, né? Porque o zoom ali em cima precisa estar inteiro. E aí vou vir lá em Effects, mesmo esquema, Noise Reduction de novo. Vou resetar aqui, porque agora eu tenho uma outra condição nesse áudio. E vamos escutar. Talvez uma sensação de estar mais presente, uma sensação de uma mente. Lá no agudinho, você percebe que tem um... Isso é fala dela, eu não quero remover isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui essa região do agudo, um pouquinho a remoção. A parte do grave, do médio grave, está tudo ótimo, não está captando nada da voz dela na remoção de ruído, mas no agudo tá. Então, de novo, Output Noise Only. Agora não tem mais nada da voz dela sendo captada. Todo o resto aqui dos parâmetros está ok, né? Os 80% estão bons. O Reduce By, de repente, eu posso até reduzir para uns 20 decibéis. Está mais espaço entre os seus pensamentos. Como se você pudesse usufruir de um estado, uma sensação de vazio. Ótimo. Então eu vou dar Apply e a gente já vai ver que agora vai mudar bastante. Ó. O ruído praticamente desapareceu no fundo. Se eu quiser, eu posso vir aqui e fazer de novo mais uma passagem do processo para tirar só esse grave que sobrou ali. Mas provavelmente isso vai ser imperceptível para quem estiver escutando. Agora, tem outro detalhe aqui, né? Ó. Talvez a sensação de que exista mais espaço entre os seus pensamentos. Tinha um caminhão dando ré no horário em que a gente gravou. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa limpar esse caminhão. Né? Por mais que ele esteja lá no fundinho, isso pode incomodar o aluno que esteja escutando esse áudio. Então, para remover esse ruído, a gente vai usar um outro processo. O processo que a gente vai usar aqui, a gente vai usar o Paintbrush Selection. O tamanho dele está bom, ó, 70%. Eu vou subir a opacidade dele para o máximo, que é 50%. E eu vou selecionar um fragmento aqui desse áudio que está incomodando. É exatamente isso que está incomodando. E agora eu vou clicar com o botão direito e ao invés de capturar um Noise Print, eu vou mandar ele aprender um modelo sonoro, ou Learned Sound Model. Cliquei aqui em Learn Sound Model, ele vai me avisar que na próxima vez que eu usar o processo vai ser esse o modelo sonoro. E agora com a tecla T, eu vou selecionar o fragmento inteiro em que tem esse apitinho rolando lá no fundo. E aí eu vou vir aqui em Effects, Noise Reduction, e agora eu vou dar um Sound Remover, que está logo abaixo do Learn Sound Model. Né? Percebam que esses dois são correlatos. Né? O Noise Print é correlato ao Noise Reduction e o Sound Model é correlato ao Sound Remover. Clico aqui no Sound Remover e aí ele vai abrir essa outra tela aqui. Ó. Perceba que agora eu tenho dois espectros aparecendo, o antes e o depois. E aqui embaixo você já vê que não tem o agudinho passando, né? Mas antes de dar um play para escutar, eu vou passar por um pouquinho aqui pelos parâmetros. Né? Então, os primeiros parâmetros aqui em cima são do modelo sonoro que você mandou o computador aprender. E os parâmetros aqui de baixo tem a ver com o conteúdo que você quer que se mantenha. O primeiro parâmetro é complexidade do modelo sonoro. Então, quanto mais complexo for o modelo sonoro, mais você tem que subir esse slider aqui. E o que é complexidade? É a quantidade de frequências presentes no modelo sonoro. Se fosse, por exemplo, alguém tossindo, um cachorro latindo, um gato miando, uma sirene, você poderia subir a complexidade. São ruídos mais complexos. Mas esse pi, pi, é um ruído extremamente simples. Então eu vou baixar aqui, né, deixar nessa região de por volta de 20, que está ok. E eu não preciso refinar muito as passagens, porque é um ruído simples. Se fosse um ruído mais complexo, talvez eu tivesse que subir. Outra coisa bacana é aumentar a quantidade de remoção. Né? Então eu posso clicar aqui no Enhanced Suppression
e deixar o strength em 100%, ou seja, eu quero que ele elimine totalmente esse ruído. Se eu não gostar de como ficou, eu posso diminuir isso ou inclusive tirar essa remoção mais agressiva. E por fim, aqui embaixo, a complexidade do conteúdo, no caso é fala, então fala é extremamente complexo, vou deixar no 100%. Se fosse um conteúdo mais simples, um sintetizador com poucos harmônicos, enfim, eu poderia deixar mais fraco aqui. E a quantidade de passagens para manter esse conteúdo mais refinado possível, que é o que eu quero. Eu quero deixar o áudio melhor possível. E aqui embaixo eu posso melhorar as estatísticas do algoritmo para voz, né, que é o caso, Enhance for Speech. Se não fosse voz, eu poderia tirar isso daqui. E o FFT é a mesma coisa que no outro. Quanto mais blocos eu tenho de FFT, mais preciso vai ficar o áudio. Observe que se eu mudo qualquer parâmetro aqui, ó, eu vou mudar aqui para 90%. Olha que aqui embaixo ele demora um pouquinho para calcular o preview. Precisa esperar calcular para poder escutar. Atenção a isso. Agora vamos escutar como ficou esse áudio. Talvez a sensação de que exista mais espaço entre os seus pensamentos. Como se você pudesse usufruir de um estado, uma sensação de vazio. Ficou metalizado, né? Não ficou bom. Então eu vou parar, vou baixar aqui o Refinement, vou baixar aqui um pouquinho o Content Complexity e vou tirar o Enhanced Suppression. Vamos ver agora como é que ele vai ficar. Ele está calculando. Talvez a sensação de que exista mais espaço entre os seus pensamentos. Vou baixar um pouquinho mais aqui e vamos ver agora como ele vai ficar. Calculando. Como se você pudesse usufruir de um estado, uma sensação de vazio. Tá ainda um pouquinho metalizado, né? Talvez tem alguma coisa aí de que ainda metalizando, mas isso é porque ele tá com muito FFT. Então vou baixar um pouquinho o FFT, ele vai calcular de novo. Vou baixar um pouquinho mais o Refinement. Exista mais espaço entre os seus pensamentos. Exista mais espaço entre os seus pensamentos. Agora ficou bom, né? Agora o áudio tá ok. Vou dar Apply. E agora vai sumir essas duas telas. E agora a gente tem... Conturbada. Talvez a sensação de que exista mais espaço entre os seus pensamentos. Como se você pudesse usufruir de um estado, uma sensação de vazio. Ficou um pouquinho ainda metalizado. Então eu posso dar Command Z, como eu não salvei ainda, e voltar lá. Então eu vou ter que de novo... Aperto G para tirar a seleção. De novo, eu vou selecionar aqui esse fragmento. Vou mandar ele aprender o modelo sonoro. Ok. T, seleciono o fragmento. Vou lá em Effects, Noise Reduction, Sound Remover. E aí, de novo, eu vou clicar aqui no Enhance for Speech. Vamos ver o que vai acontecer agora. Talvez a sensação de que exista mais espaço entre os seus pensamentos. Agora ficou bom, né? O que tinha acontecido? Quando eu mudei o FFT, ele perdeu o Enhance for Speech e eu não tinha percebido. Agora... Talvez a sensação de que exista mais espaço entre os seus pensamentos. Como se você pudesse usufruir de um estado, uma sensação de vazio. Pronto, né? Ele eliminou, então aquele som, dá para perceber aqui que ficou, né, um buraquinho aqui onde tinha aquele som, ótimo, né? Ele eliminou sem que eu consiga perceber esse ruído. Agora eu daria save e pronto, eu tenho esse áudio limpo e sem aquele ruído incômodo que estava aparecendo. Então nesse caso, como a distância entre o ruído e o som é muito grande, a gente consegue limpar sem que isso prejudique o nosso áudio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? A gente vai abordar num próximo vídeo outras formas de limpar ruído que tem no Audition, né? Essas não são as únicas 3 formas que a gente abordou aqui, existem outras e eu vou mostrar num próximo vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até o próximo.